mais importantes que vocês precisam saber é isso daqui que a gente vai trabalhar agora, tá? Que são as linhas de influência. Então anotem aí, linhas de influência, aonde eu tenho e aonde eu não tenho influência, aonde eu devo e aonde eu não devo me meter, aonde eu posso e aonde eu não posso me meter. Perfeito? Então, linhas de influência. Eu vou usar como exemplo aqui essa pessoa que vos fala, tá bom? Então, o pequeno catatal que está aí nesse momento, me escute, perceba como que isso vai agindo na sua vida, que esse é o melhor momento de você poder perceber tudo isso, tá bom? Eu vou fazer um quadradinho aqui como se fosse eu, tá bom? Então, eu tô aqui, eu. Esse eu pode ser você também. Simplesmente deixe isso aqui, deixe isso aqui ficar claro para você, que é você, que sou eu, que somos todos nós. Quando eu falo em linhas de influência, eu tenho algumas divisões muito claras do que seria isso, tá bom? Então vamos ver, para que eu pudesse chegar aqui, o que precisou acontecer? Vocês sabem o que precisou acontecer? Eu precisei que isso aqui tivesse acontecido. E aqui eu precisei que existisse o quê? Mais uma pessoinha, um quadradinho que eu chamo de pai e uma bolinha que eu chamo de mãe. Olha que interessante. Então, para que eu pudesse chegar nesse mundo, eu precisei do quê? Da união dessas duas pessoas. Aqui eu tenho algo chamado pai, um P, e aqui eu tenho algo chamado mãe, que é o meu Mzinho. Até aí me acompanharam, beleza? Lindo, maravilhoso, tem que ser assim. Essa aula aqui é exatamente bem pausada. Então, o que a gente não vê inicialmente? A gente não vê uma separação clara disso daqui. Então, como que geralmente é a percepção disso? A percepção disso geralmente é o quê? Tudo junto. Então é como se fosse tudo junto. Mas eu não percebo que existe um movimento aqui aonde isso aqui acontece. Olha que interessante. Eu tenho uma linha separadora invisível entre o eu e entre o quê? O relacionamento do meu pai e da minha mãe. Por quê? Porque isso aqui, ó, é um distintivo de épocas diferentes. Isso aqui é um distintivo não só de épocas diferentes, mas também de algo que vocês conhecem muito bem, que é o quê? Hierarquia. Lembra da tal da hierarquia? Olha só, eu tenho clareza que existe uma linha que divide a minha geração da geração dos meus pais, o meu momento de nascimento do nascimento dos meus pais. Então aqui eu tenho algo, uma informação muito clara sobre o pertencimento. O pertencimento não, sobre a hierarquia. Nós pertencemos ao mesmo quê? Ao mesmo lugar de informação, mas a gente tem uma hierarquia diferente. Outra coisa bem interessante para vocês perceberem, essa linha, o que acontece com essa linha? Aí eu tenho aqui algo que vocês também costumavam não perceber, que agora vocês vão perceber com clareza. Eu tenho linhas divisórias. Olha que interessante. Eu aqui vou tendo linhas que vão separando a hierarquia. E a hierarquia, ela é temporal no sistema familiar. Então, quando eu falo de hierarquia, eu falo do que também aqui de tempo. Quando eu falo de hierarquia, eu falo de tempo. Quando eu falo de tempo, aqui na constelação familiar sistêmica, ordem, tá? Então, é hierarquia, tempo, ordem. Lembra ordens do amor? Antes do amor, eu preciso ter a ordem clara para mim. Ok, além disso, aí começa a cada vez ficar mais interessante. Então,
eu cheguei aqui, mas tem uma divisão clara que para eu chegar, essa outra geração precisava estar aqui. E assim por diante. Aqui nessa relação do meu pai aqui, a gente tinha mais o quê? Eu tinha já disso aqui, né, dessa união já tinha vindo aqui a minha irmã, e depois chegou o quê? Chegou um irmão meu aqui. Então a gente aqui faz parte de um outro período temporal. Só para isso ficar claro para vocês, tá bom? Aí vem o quê? Linhas de influência bem específicas. Como que funciona sistemicamente a influência aqui? Eu venho aqui com a seguinte sensação: eu quero ver meus pais muito bem, eu quero vê-los felizes, eu quero vê-los realizados, eu quero vê-los resolvidos. Logo, eu busco fazer o quê? Eu busco sair do meu lugar, o seu cliente busca sair do seu lugar e ele busca fazer o quê? Uops! Eu vou olhar para cá, ou eu vou olhar para cá. Então eu vou tentar resolver essas questões. Lembra, eu estou a serviço do sistema. Minha mãe tem dificuldades, eu olho diretamente para as dificuldades da minha mãe e tento resolver as dificuldades da minha mãe. Meu pai tem dificuldades, eu olho para isso. Ah, meu avô aqui, ele foi... Vamos colocar aqui, meu avô, como eu já disse para vocês, ele foi um excluído do sistema. Ele faleceu quando minha mãe tinha 3 anos de idade. E ninguém mais olhou para ele. Então ficou aqui o quê? Ficou a dor. Eu, muitas vezes, posso vir aqui e me tornar o quê? Eu olho para o meu avô e na ausência dele, eu assumo as responsabilidades e tomo o lugar dele. Daí eu me torno quem? O pai da minha mãe. Eu me torno alguém grande. Para o quê? Porque eu percebo que ela precisa de alguém. Eu estou a serviço do sistema, não tolero nenhuma exclusão também. Então, dependendo da dinâmica que eu for, eu venho parar aqui em cima. E quando eu faço isso, eu abro mão da vida. A vida acontece para onde? Para baixo. O movimento da vida é sempre para frente. Ou seja, quem chegou antes, vive antes e merece naturalmente partir antes. Quem chegou depois, fica um pouco mais e vai depois. Essa é a ordem natural da vida. Quando isso não é tido de forma correta, que acontece uma dor gigantesca, a pior dor do mundo, que é a perda de um filho. Tá? A pior dor do mundo, do universo, é a perda de um filho. Separação, segunda dor. A perda de um filho, a primeira grande maior dor, porque ela é completamente antinatural. Vamos lá, continuando aqui na nossa digressão aqui. O que vai acontecendo aqui ainda? Quando eu ocupo esse lugar, eu deixo o meu lugar vago, logo eu não olho para a vida. Sempre que eu me coloco atrás dos meus pais, eu tenho um muro invisível entre eu e a minha vida, o meu caminho, a minha prosperidade, a minha felicidade. Um cliente que se torna pai ou mãe do seu pai ou da sua mãe, ele se coloca numa posição atrás da vida. E a vida acontece para onde? Para cá. O movimento da vida é para frente. O movimento da felicidade, ele é para frente. O movimento de estar bem, ele acontece para frente. E a gente continua. Então, aonde as pessoas não me reconhecem como autoridade? Sempre que eu tento, de qualquer jeito, ir nessa direção, sempre que eu tento sair daqui e ir nessa direção, não existe nenhum reconhecimento da minha autoridade. Aqui, ó, autoridade zero. Zero. Esse movimento aqui, ele não é reconhecido como tendo força, tá? Então o movimento aqui da autoridade minha perante quem chegou antes é zero. As pessoas olham pra mim, por mais que eu esteja esbravejando, querendo ser grande, elas falam: que bonitinho. Oh, tão fofo. É esse o movimento, tá? Eu não reconheço autoridade aqui. Lembra, santo de casa não faz milagre? É isso aqui, ó, o santo de casa não faz milagre. Eu não tenho como fazer milagre aqui pra cima. Eu não tenho como mudar o destino do meu pai ou da minha mãe.
de forma justa e apropriada. Se eu me sacrificar por eles, eles ficam na grande dor, a pior dor do mundo. Olha que interessante, mas eu daria a minha vida pelos meus pais. Aí você causaria a pior dor do mundo para eles, porque o natural é o quê? Eu deixei a minha semente. Eu parti, mas a minha história fica e continua. Nós somos a semente de sucesso dos nossos sistemas. Aqui, tentando ir para cá, conseguiram perceber que não tem nenhuma solução que chegue quando você faz isso? Quando você faz isso, você gera o quê? Para a sua vida? Dificuldades. Esse é o movimento da dificuldade. Aqui, ó, movimento da dificuldade. Então aqui, ó, você pode ver, toda vez que eu vou tentar influenciar aqui para baixo, toda vez que eu vou tentar curar essa pessoa ou livrar essas pessoas de algum destino difícil, eu chego aonde? No movimento da dificuldade. Se meu pai tentar fazer o mesmo, também, o quê? Zero de reconhecimento. Porque eu digo claramente para esses que estão aqui em cima, eu não reconheço a força de vocês. Eu não reconheço a grandeza de vocês. Eu não reconheço a competência de vocês. E quando eu não reconheço a competência daquilo que eu sou feito, eu também não reconheço a mim mesmo. Se eu não conseguir encontrar e olhar com tranquilidade o valor do meu pai e da minha mãe, simplesmente por eles serem, eu também não vou conseguir claramente seguir com facilidade na vida. E eu vou reproduzir isso, adivinha para onde? Para baixo. A dificuldade que eu tenho em mim, eu vou continuar reproduzindo para baixo. E aí, como vocês acabaram de ver, ziquezira total quando eu tento influenciar, tá? Lembra? Linha de influência. Quando eu tento influenciar as pessoas que estão acima de mim a serem diferentes, a fazerem diferente. Ou quando eu tento influenciar o destino dela, tirando delas os aprendizados que são delas. Quando eu chego aqui e olho para minha mãe, eu vou te dar uma casa, que é a casa que você merece morar. Porque afinal de contas, você não conseguiu. Você é pequena. Ou seja, se eu estou falando, você não conseguiu, onde eu me coloco? Aqui em cima. Quando eu falo, você é pequena, você não conseguiu, quem que eu excluo? Os pais dela. Isso é fácil de fazer. Sabe por que isso é fácil de fazer? Porque quando eu olho para os pais da minha mãe, eu não vejo os pais da minha mãe, eu vejo meus avós. E a avó tem uma qualidade diferente de pais. Olha que interessante. Isso é uma das sacadas que eu vi, ninguém nunca falou em constelação, ninguém nunca ensinou isso, e só vocês aqui estão aprendendo, tá? Aluno meu é que aprende. Quando um pai está excluído, é porque aquele filho, ele olha para aqueles que vieram antes da mamãe e do papai, eles olham como avós. A avó é diferente de pai e mãe. Então aqui já começa a ter uma grande exclusão, uma grande dificuldade, porque eu não olho para quem? Eu não olho para eles aqui como pais. Eu olho para ele como avós. E se eu olho como avós, realmente não são pais. Que interessante, né? Se tiverem pergunta, vocês façam, tá? Então, ó, eu preciso reconhecer, ó, nos movimentos de constelação, uma das coisas que eu faço, tá? Muitas vezes quando eu estou ocupando um lugar que não é meu, quando eu estou aqui na função de mãe ou pai, do meu pai ou da minha mãe, eu olho para a mamãe e eu falo, ela é a melhor para você, é ela, não sou eu, é ela. Ela é a sua mãe. Ou seja, eu saio do lugar de mãe, eu dou um passo atrás e eu falo, ela é a mãe, então eu não preciso mais tentar ser a mãe, ela tem a melhor mãe para ela. Eu sou só a sua filha. E aí eu deixo essa filha do lugar de criança na constelação e no lugar dessa mãe. E fazer o que? Essa conexão, que antes não fluía. Então eu deixo elas aqui se conectarem, tá? E aí elas fazem esse movimento, que esse movimento não tem nada a ver comigo. O movimento da minha mãe, no sentido da minha avó, não me diz respeito. Me cura, mas não me diz respeito. Eu não posso exigir que minha mãe vá no sentido da minha avó. É ela que tem que escolher ir para lá ou não.
Eu preciso reconhecer que se minha mãe não conseguiu ir no sentido da minha avó, do meu avô, do pai ou da mãe dela, isso não tem a ver comigo. Então eu vou o quê? Eu vou direcionando o meu olhar para onde? Para a vida. Para a vida. Para a vida. A vida acontece daqui para lá. Quando eu estou olhando, ó, perceba o movimento bem claro agora para vocês. Olhem para mim e vejam. Quando eu olho para a vida, eu olho nessa direção. Quando eu quero resolver as questões do meu papai e da minha mamãe, olha para como que eu fico de acordo com a vida. Eu olho para a linha de trás, de trás, de trás, de trás. E como que fica o meu olhar para a vida? Vocês têm olho na nuca? Não tem, não dá. Ou você escolhe olhar para frente, seguir na direção da vida, ou você escolhe olhar para trás e fica lá. Não dá para ir para os dois lugares. Não dá. Tenta correr e fazer polichinelo ao mesmo tempo. Isso eu queria ver alguém fazer, viu? Não dá. Ou você faz polichinelo ou você corre. Então aqui a gente vai ter do que? Os movimentos que vão ficando bem claros. Tá ficando claro para todos vocês? Clareza, clareza. Dedinhos, quero ver dedinhos. Aê! Então, ó, gente. Aí acontece o seguinte. Isso aqui já ficou claro para vocês. Como que funciona, então, a linha de influência onde realmente resolve? É quando daqui olha para cá. Lembra? Os valores desses daqui vão descendo. Os valores daqui, eles descem. Os meus valores, eles não sobem. Lembra da consciência de clã? Tá vindo daqui, ó. A consciência de clã é esse movimento. Com o tempo ela vai se alterando, tá? Ela vai adicionando, porque afinal de contas eu faço parte do meu clã, só que daí eu sigo por um outro caminho, a consciência do meu clã, ela muda para quem tá embaixo, mas para quem tá em cima não. A influência ela acontece nesse sentido aqui. E o passado aqui, ó, passado, precisa passar. Eu preciso deixar o passado em paz. Porque pra cá eu não tenho nenhuma influência, eu não consigo fazer nada por eles são maiores do que eu. Eles já estavam aqui antes de eu chegar, antes de eu virar projeto. Então o passado aqui, ó, influência zero. O movimento é esse daqui, ó. O movimento da vida é um movimento para frente. O movimento do fluir é o movimento da frente. Vamos lá. Muitas pessoas, tá? A todo instante, o que acontece? Eu estou tentando honrar o meu sistema de alguma forma. Só que geralmente é de uma forma errada. Então, minha busca é sempre por honrar o sistema. Eu estou sempre tentando honrar o meu sistema. Só que geralmente quando eu tento honrar ele dessa forma, resolvendo o problema daqueles que vieram antes de mim, eu não consigo e eu gero o que é um processo de adoecimento. Aqui, ó, é adoecimento. Então eu adoeço quando eu estou nesse movimento de tentar honrá-los aqui. Olha que interessante, eu tenho um ar-condicionado aqui, mas eu não estou ligando porque uma parte minha fala, se eu passar um calor aqui, eles vão me escutar melhor aonde eles estão. Vai ficar melhor a experiência para eles. Olha, eu tô suando aqui, ó. É um calor desgramado em Campinas aqui, tá parecendo que é verão. Outono não chegou aqui não. Olha que interessante. Então, é uma forma minha de tentar honrar vocês. Uma parte minha tá na dor do calor. Outra parte minha sente que está honrando. Manda, Érica. Wilson, quando várias pessoas da mesma família têm algum tipo de patologia e os antecedentes também apresentavam isso. Por exemplo, na família da minha avó, a minha trisavó, ela tinha úlcera varicose. Uhum. A minha bisa também teve. E os filhos da minha bisa, no caso da minha avó, e todos os irmãos tiveram úlcera varicose. Inclusive teve caso de amputação. Entra nesse esquema que você
Tá explicando? Fidelidade sistêmica. Eu vou manifestando as informações aqui para baixo. Enquanto ninguém olha para aquilo e não resolve, eu continuo com a sementinha para que aquilo aconteça. Entendi. Tudo que acontece é uma informação. Tá? O que você vai fazer com essa informação é com você. E no caso, quando a pessoa consegue se curar? No caso da minha avó, demorou muitos anos, mas antes dela falecer, isso se curou. Já o irmão, não. Não faço ideia. Não? Faço ideia. Assim, teria Tá que bom. constelar ela, teria que ir pro campo com ela. Ó, eu constelei, por exemplo, teve uma família que eu constelei que a mãe faleceu de câncer. Vieram os três, algum tempo depois, pouco tempo depois, vieram os 3 filhos e o esposo para olhar para o quê? Para olhar para esse câncer. Porque a avó já tinha falecido, a bisavó também já tinha tido problema, a tia, então era um câncer recorrente. O que a gente fez? A gente olhou no campo para esse câncer. A gente foi olhar para a informação, para que aquilo, não com o objetivo de falar, não, você vem aqui olhar para isso que você vai se curar, mas eles estavam com medo da continuidade disso, estavam sofrendo a dor da partida da mãe, desse mundo. Então, o que é? A gente fez a constelação, onde eu acabei constelando um dos irmãos, né? Que foi o cliente, e os outros eu acabei incluindo todo mundo na constelação. Então, trouxemos lá um representante para a mãe, colocamos o pai, foi uma constelação lindíssima, lindíssima, extremamente emocionante, muito amor envolvido, e a gente pôde o quê? Olhar para o câncer, o que estava por trás daquilo, para quem a mãe estava olhando através daquele câncer, para quem a sua avó está olhando através do quê? Daquela úlcera, para quem a sua bisavó estava olhando através daquela úlcera. Então a gente tem a doença como linguagem da alma, vai trazer alguns relatos assim bem legais do que pode ser. Por exemplo, uma pessoa que está com uma pessoa que tem qual que é aquela pessoa, a mulher lá que fica muito magrinha, que quase desaparece. Anorexia. Anorexia é nas constelações a gente geralmente vê a seguinte dinâmica: eu desapareço no seu lugar, querido papai. Para que você não desapareça, para que você não se vá, eu desapareço no seu lugar. Quando a gente vê uma pessoa com bulimia é o seguinte: eu desapareço no seu lugar, mas eu quero viver. Eu desapareço no seu lugar, mas eu quero viver. Então uma parte quer viver, a outra parte quer desaparecer no lugar. Então a pessoa fica, come e bota para fora, come e bota para fora, come e bota para fora. São dinâmicas. Apareceu alguém para você constelar com bulimia, não vá já sabendo o resultado. Vai para o campo e passa pelo processo que o cliente tem que passar. Ah, apareceu anorexia. Ah, é seu pai, você precisa deixar seu pai partir. Pô, constela, menina! Vai lá e deixa ela tomar consciência por ela mesma do que é. Não dê a solução pronta. Imagina só, se eu chego aqui para vocês no primeiro dia de aula, gente, constelar é assim, vai lá e constela. Vocês não passaram por um processo de olhar para isso, de sentir, de viver. Como que fica esse aprendizado? Funciona para 0,x% da população, mas a maior parte precisa passar pelo quê? Um processo de aprendizado, um processo de viver aquilo. Então, a gente tem esse processo, vamos começar pequeno, vamos isso, depois o próximo passo, mais um, até chegar no momento que você fala, nossa, agora compreendi tudo. Para eu te dar a linha de influência, ia adiantar eu te dar essa linha de influência logo na primeira aula e jogar assim, sem você ter vivido tudo? Dificilmente você ia ter o aproveitamento que você vai ter agora. Então a linha de influência aqui, ó, ela vai te mostrando, porque vocês já passaram pelo processo. Agora é muito mais fácil você saber, puta, tentei olhar para minha mãe, resolver o problema dela, nunca deu certo. Agora faz muito sentido isso. Agora eu vejo por que que isso acontece, por que que é assim, por que que para cima tem dificuldade, eu não tenho influência. Aí vamos dizer, tá aqui esse pequeno catatal que habita em mim, esse pequeno catatal que habita em você. E chegamos aqui. Já percebemos que aqui para cima a gente só vai encontrar dificuldade, a gente só vai encontrar problema, e aqui em cima a gente só vai se emaranhar. E não adianta nada eu me meter nesses emaranhados, porque eu não vou conseguir resolver nada, eu só vou piorar a situação minha e daqueles que vierem através de mim, caso venham. Além disso, eu tenho o quê? Eu tenho o seguinte movimento. Meu sistema, e daí tem o que aqui? Além do meu sistema?
eu tenho aqui uma outra pessoinha, e eventualmente aqui, eu tenho uma bolinha aqui, ó, tem outra bolinha aqui. Essa bolinha aqui é a minha esposa. Olha só, essa minha esposa, ela veio de onde? Tcharam! Olha só que interessante, ó. E esse negócio vai crescendo aqui, ele não para. Tá vendo? A gente vai ter o quê? Nossos sistemas todos aqui crescendo junto. Olha só como vai ficando lindo isso daqui. E aí chega o seguinte, eu e ela estamos aqui, essa linha aqui, ó, ela é divisória. Ela é uma divisória da geração minha para a geração dos meus pais. É uma divisória da geração dela para a geração dos pais dela. A gente tem uma diferença de idade. Eu sou alguns anos mais do que mais experiente do que minha esposa. Então eu já estou aqui há um pouco mais de tempo, já tive um pouquinho mais de estrada, já viajei um pouco mais, mas a gente está na mesma linha aqui, porque a gente nivela por nós, depois tem nossos pais, nossos avós, bisavós, então é isso aqui, ó. Aí chega nesse movimento interessantíssimo. Eu olho para ela, aqui tá invertido, tá? Ela ficaria, não, tá certinho, é isso mesmo. Aqui é que eu olhando daqui fica invertido. Eu olho para ela, ela olha para mim e a gente tem o quê? Tchananã, nós temos um relacionamento aqui. E a partir desse relacionamento ele pode ser um encontro casual, ele pode dar em alguma coisa, não pode dar nada. Mas vamos dizer que ele deu como de fato deu. Aqui, lembra das linhas de influência? Eu vou traçar uma outra linha aqui. Aqui é onde eu tenho influência, ou seja, eu estou dentro desse lugar aqui, ó. Esse aqui é o meu lugar. Aqui é a minha vida, aqui é o meu caminho. Tudo que acontece aqui nesse lugar, tá? Eu consigo ter uma certa influência. Porque eu estou agindo, isso aqui é meu, isso aqui está na minha competência. Aí eu tenho aqui um masculino e aqui eu tenho um feminino. Existe a nossa conexão. Quando eu olho para essa pessoa olha para mim, a gente precisa ter um reconhecimento. Esse reconhecimento é de valor. Qual é o valor dela e qual é o meu valor numa relação aqui? Qual é o nosso valor? O mesmo valor. Então, pera, eu trouxe alguém para em pé de igualdade seguir comigo na vida. E o que acontece quando eu olho para esse relacionamento aonde eu reconheço o mesmo valor que eu tenho na minha esposa, a gente tem uma relação chamada saudável. E aí o que acontece aqui dessa união? Dessa união, vamos dizer que a gente aprofundou essa união. E o aprofundamento da união ela pode acontecer num único encontro, aonde a gente fez o quê? Filho. Um filho de um único encontro no banheiro, atrás daquela boate fedida, gera um vínculo que ele faz isso. Ó. Então o que acontece? O meu sistema, a partir desse encontro, e não precisa romantizar, filho é filho, gera vínculo e aumenta o sistema, acontece isso. Nasce aqui um filhinho. Vamos dizer que foi diferente, não foi atrás da boate. Foi uma história linda de amor, de entrega, companheirismo. Aí nasceu o João. Sim, briga, dificuldade, meu campo sistêmico, meus valores, campo sistêmico dela, os valores do campo sistêmico dela. Ah, na minha família aqui, a gente aqui gosta de ir pra praia. Ah, não, na minha família a gente gosta de ir pra fazenda. Ah, não, eu gosto de ir pra praia, eu gosto de ir pra fazenda. Pô, pera, precisamos arrumar um meio termo aqui para que a gente possa o quê? Encontrar o nosso centro. Então, quando tá quente a gente vai para a fazenda, quando tá frio a gente vai para a praia, porque a gente não gosta mesmo de muvuca, então pronto, combinado? Combinado, beleza, encontramos um bom termo para nós. E criamos a nossa identidade. Antes aqui não, aqui era praia, tanto faz frio ou quente, aqui era fazenda, tanto faz frio ou quente. Agora a gente encontrou o nosso sujeito, minha casa, ó, aqui ó, minha casa, minhas regras.
Aqui as casas do meu pai e da minha mãe, as regras dele. Aqui do meu avô e da minha avó, as regras deles. Quando eu subo, eu me submeto às regras deles. Quando eu estou no meu lugar, eu posso estar com as minhas regras. Aí, dessa união veio o João e depois veio a Aninha. Olha que coisa linda. Aí o meu sistema aconteceu que ele cresceu. E ao mesmo tempo que ele cresce, surge mais uma linha divisória, que é a linha da vida, a linha do sistema, a separação invisível que acontece entre uma separação da hierarquia que dá ordem a tudo isso. Então, tá aqui, ó, meu maravilhoso filho. E aqui vem mais o quê? Junto com isso vem mais uma outra linha. Vamos dizer que a minha filha conseguiu arrumar lá depois um parceiro, o meu filho também arrumou outra parceira, e ó, o que acontece aqui, ó. Eu que era 1, virei 2, e aqui eu já tô o quê? Virando 4. Ou talvez aqui, vire mais 1 e venha mais sei lá o quê. E aí vai seguindo, tá? E aí a gente vai tendo as divisões que são claras. Entenderam como que vai funcionando essa linha divisória, a linha de influência? Aí vem algo bem legal para vocês. Assim como eu, o meu filho, meu filho ama muito seus pais. Logo, ele olha, o João ele olha para mim, ou ele olha para Simone, ou a Aninha olha para mim, ou a Aninha olha para Simone. O que acontece? Querido papai, querida mamãe, você que está machucado, você que tem problemas, você que tem dificuldades, você que tem traumas, eu olho para esses traumas e essas dificuldades, para que você não precise mais olhar para isso. E ele, olha só, ao invés de olhar para a vida, tá? Ele olha para trás. E o que acontece quando ele olha para trás? Ele não consegue mais viver a vida dele, porque ele está comprometido com algo que para ele tem um valor muito grande. E a maior parte das pessoas que está emaranhada tem esse compromisso. Essa criança que não conhece ordem, hierarquia, tempo, limite, ela está o quê? Olhando para as dificuldades de seus pais. Ou tomando partido, ou vindo aqui, ó. Ah, o papai não esteve para a mamãe, eu vou para o lugar dela. Ah, não, a mamãe não esteve junto com o papai, eu vou me tornar o parceiro de papai, eu vou ficar junto com ele, para ele não se sentir sozinho. Estão vendo que, ó, as minhas dificuldades influenciam diretamente as pessoas que veio para baixo aqui e não sabem os limites, não compreendem o viver sistêmico. Como tá isso para vocês? Perguntas? Hilton, tem muitos pais também que puxam os filhos para andar de cima, né? Ficam pedindo atenção, pedindo ajuda, isso também não é nada. Um filho no lugar de criança, não sabendo quais são os limites, ele se coloca à disposição dos seus pais, por amor. E ele vai lá. E faz isso sentindo algo chamado inocência. Isso aqui é inocência. Eu estou indo contra a vida quando eu vou me meter nos assuntos do meu pai, mas eu faço isso porque assim eu me sinto bom. Eu me sinto grande, eu me sinto leve. Minha vida está desmoronando, mas não tem problema. Eu estou cuidando da minha mãe e do meu pai, isso é uma obrigação. Todo filho tinha que fazer isso, cuidar dos seus pais. Todo filho devia estar lá para eles. Ou seja, eu crio isso que muitas vezes veio daqui, ó. A minha avó talvez tenha falado, você precisa estar à disposição da sua mãe. A sua mãe vai precisar de você e você precisa estar lá. Ou seja, está vindo alguém com uma alta influência, lembra? Alta influência, esse aqui influencia, e está falando, eu preciso fazer isso, que me cabe como uma criança com dificuldades, amém, eu fico lá. Sim, vovó, eu assumo essa responsabilidade. Leito de morte, você precisa cuidar dos seus irmãos. Claro, papai, claro, mamãe, eu cuido deles, mesmo que isso me custe qualquer coisa. Eu assino aquele contrato de fazer sem saber as cláusulas. Casamento, eu me comprometo na pobreza, na alegria, na doença, na dificuldade, até que a vida nos separe, até que a morte nos separe, né? Geralmente quem separa é a vida, mas até que a morte nos separe e a pessoa fica lá vinculada na porra da promessa.
A promessa que quem fez é a pessoa de hoje ou aquela pessoa de 1 ano atrás, 2, 10, 20, 30? De 30 anos atrás, você não é mais a mesma pessoa. Aquela falou o quê? Provavelmente com verdade, aquilo de coração. Então deixa aquilo ficar com aquela pessoa do passado. E perceba qual é o movimento do agora. As pessoas muitas vezes têm esse contrato realmente porque não posso, em casa não pode ser assim. Se eu fizer isso, minha mãe e meu pai vão morrer, vão ficar decepcionados. Vão morrer mesmo, eu já escutei muito disso. Se eu me separar, minha mãe morre. Deixa eu morrer, se tá no caminho dela, pô. Se ela quer partir, deixa aí. Mas, vai mãe, eu respeito que você vá. Sempre te mantenho no coração. A Carla dá risada. O movimento ele é muito do quê? De eu perceber aonde que eu realmente tenho possibilidade de agir, que é nesse campo aqui, e aonde eu não deveria me meter, que é tudo que acontece aqui para cima. Aqui para baixo eu tenho uma alta influência, até que esse meu filho, essa minha filha se torne o quê? Maior de idade, capaz. Não é só os 18 anos, é o quê? É a capacidade. Eu preciso aqui, para ter um filho saudável, estar saudável. Se eu me curo, lembra? Quando eu me curo, eu curo meu sistema. Olha o meu sistema sendo curado. Porque ele não precisa mais olhar para a minha dor se eu resolvi a minha dor. Ele não precisa mais olhar para a minha dificuldade se eu resolvi a minha dificuldade. Ele não precisa mais trabalhar a inclusão no sistema das pessoas que eu incluí no meu coração. Porque ele vai olhar para mim e falar, pô, nossa, como tá tudo bem em casa. Porque ele olha para mim, ele vê a casa dele quando ele olha para mim. Ele vê a casa dele quando ele olha para a mãe dele, não para minha esposa, para a mãe dele. Então ele olha para o pai dele, eu sou a casa dele. Ele olha para minha esposa, não é o físico, é a pessoa. Ele olha para a mãe dele e fala, nossa, minha casa está tudo em paz, então eu estou liberado para ir em frente. Como que eu libero o filho para a vida? Querido filho, não precisa mais olhar para nenhuma das minhas questões. Deixa que eu me resolvo com as minhas questões. Você, seja somente o seu filho. Isso é o melhor para mim. O que meu filho quer? Me ver bem. Se eu falo para ele claramente que isso é o melhor para mim, eu libero ele para ir seguir adiante. E depois eu me curo, eu olho para minha coisa mesmo. Não adianta você ficar falar da boca para fora, ah, vai filho, vai ser feliz, mamãe fica aqui sofrendo, não tem problema, vai ser feliz. Que porra é essa, meu? Isso acontece demais. A mãe fica lá, aquela cara de sofrimento, o pai. O masculino é mais difícil de fazer isso, mas geralmente se tá no feminino, se tá naquele movimento mais do in mesmo, fudeu. Não libera o filho para ver, não vai. Porque uma parte dele não acredita, não é congruente o que aquela pessoa está falando. Quando eu falo pro meu filho, vai se divertir, eu falo de voz, alma, coração, e é desse jeito. Aí funciona, por isso que no campo não é pro mental. Então a gente fala ali no campo com a nossa alma. E isso que funciona, é isso que resolve. Uma constelação que a pessoa vai só falar por falar, não funciona nada. Estão percebendo a minha influência como que é? Daqui para baixo, quando eu me curo, eu curo esse sistema todo que segue, porque ninguém mais precisa olhar para mim. Quando você se cura, quem veio abaixo não precisa reviver as suas dificuldades. Querida mamãe, você que tem depressão, não precisa mais ter, porque eu vou ter no seu lugar. Assim você está livre, mamãe. E o que acontece, tanto mamãe quanto eu fico com depressão. Mas eu olho, se eu olhar para a depressão, significa que eu tenho condição do quê? De incluir aquilo que precisa ser incluído no meu sistema. A depressão da minha mãe era por conta do meu avô, eu incluí. Não tem depressão que fica, se o que está excluído foi incluído. Depressão é conexão com a morte, o que morreu. Geralmente uma pessoa ou um relacionamento chegou ao fim. E essa depressão, ela pega quem? Ela pega alguém chamado criança. Não interessa a idade, pega a criança. Ah, mas tem 50 anos, não interessa, pegou a criança. Ah, sentiu abandono, tem 60, não interessa, pegou a criança. É a criança interior, é a criança que sente. Quando eu olho aqui para mim, curo, e eu cuido da minha vida e prospero, sabe o que eu faço com o meu sistema? Eu honro ele. Lembra? Antes eu honrava em dificuldade.
Mas quando eu olho para a vida e me torno a melhor pessoa que eu vim para ser, aí eu honro ele de forma saudável. O honrar o meu sistema de forma saudável tem a ver com eu olhar para mim e dar a continuidade à vida, fazer algo bom com a vida que eu recebi. Essa é a forma correta, tá? A forma correta de honrar o meu sistema. A criança, muitas vezes, ela acha que honra o sistema ficando na dor e na dificuldade, manifestando essa dor e dificuldade. Ela sofre junto, ela dói junto. Então ela acha que ela está honrando o sistema dessa forma. E de certa forma, se ela acha que está, e ela acredita que sim, ela vai continuar fazendo. Na constelação a gente tem o quê? O processo de clarear, a melhor forma de honrar a família. Lembra uma das frases sistêmicas que vem bastante nas constelações? A partir de hoje eu honro vocês de forma diferente. Está vendo? Eu continuo honrando, porque isso é importante para todos. É importante para mim honrar aqueles que vieram antes de mim. Então eu continuo honrando. Só que agora eu honro vocês de uma forma diferente. Eu honro vocês em abundância, em alegria, tendo filhos, tendo dinheiro, tendo saúde. Eu honro vocês prosperando, eu honro vocês, whatever, que vier para você na constelação. Respira, todo mundo respira, vai. Minha influência é direta para cá, tá? Então eu influencio diretamente o meu filho de acordo com as minhas escolhas que eu faço. Depois de um tempo, meu filho, ele sendo saudável, tá? O meu filho, ele percebendo que o pai faz as escolhas dele, segue o caminho dele, tem a vida que ele escolheu, ele também vai poder fazer as mesmas escolhas, porque ele vai ter a mim como quem? Como a referência dele. Agora, se eu tenho medo de dinheiro, se eu tenho medo de morrer, se eu tenho medo, ele vai olhar para mim e ele vai seguir com medo também. O que acontece aqui? Um filho costuma querer ser igual ao seu pai, uma filha costuma querer ser igual à sua mãe. Por quê? Papai é um bom homem, eu quero ser um bom homem e eu vou fazer igual. Não interessa se se ele bate na mamãe, se ele briga com todo mundo, ele é um bom homem, eu quero fazer igual. Porque eu pertenço àquele sistema. Então isso aqui costuma acontecer. Mamãe é a mesma coisa. Aí tem lá a outra pessoa que é a ovelha negra, ou tem aquela outra pessoa que se rebela. Não, eu não quero, eu tenho uma péssima consciência. Você é ruim, isso não é um jeito de seguir no mundo. Eu quero excluir você da minha vida. Eu quero excluir você, você não é um homem bom. Aí o que essa pessoa vai arrumar na vida dela, mesmo ela vai atrair essas pessoas que ela está excluindo. Então, minha de influência aqui. Minha influência é para baixo. Para cima, problema. Oi, Lucila. Até foi interessante isso que você falou agora, né? Essa semana eu atendi uma pessoa e ela, assim, na hora que eu falei do trimestre que ela tá agora, eu falei assim, você tá tentando aumentar algum patrimônio seu, né, que é essa energia? Ela, na verdade, eu tô querendo realmente comprar um carro maior, mas assim, é a segunda vez que eu vou trocar de carro em um ano e eu tô me sentindo meio culpada. Porque na minha família eles estão com uma certa dificuldade. Meu pai, eu fico me perguntando se eu tenho esse direito. Nossa, eu lembrei da aula na hora. Eu falei, gente, como isso é muito... É pau. Verdade. É pau. A pessoa não se dá conta. A pessoa vai viver isso, ela não sabe de onde vem. E a todo instante, quando a gente fala de linhas de influência, a gente também fala de... a gente também fala de culpa. A todo instante eu estou lidando com culpa e inocência. Se eu olho para meus pais, se eles não estão bem, como que eu que cheguei depois vou poder estar bem? Se eles não prosperam e eu estou prosperando, eu começo a sentir uma separação, uma divisão. Ou seja, eu estou trabalhando aqui no primeiro pilar da constelação, pertencimento, eu estou me separando deles. Eu não posso... Eu faço parte desse sistema, eu preciso ajudar eles a prosperarem também, porque só assim eu encontro paz. Culpa e inocência sobre paz, tá? Eu quero sentir paz. Lembra que eu falei pra vocês do chopp que eu tomei? Tomei o chopp, não paguei o chopp, fiquei culpado. Quando eu fui lá e falei, eu quero pagar um chopp, cobre de mim. Ele falou, puta, tá dado. Presente. Foi só a pessoa que era o meu credor me liberar que eu me senti liberado. Senão fica lá. Culpa e inocência
Isso aqui assim, é vida, culpa e inocência a todo instante. Então, ó, como vocês viram, ficou tranquilo para vocês tudo isso? A informação clareou para vocês bastante a tal da vida e dos movimentos aqui? Manda, Cláudia. Colateral também, não é? Por exemplo, irmãos. Funciona do mesmo jeito. É questão de quem vem antes, quem vem depois, não é? Eu tenho uma função. O irmão maior, o irmão mais velho, ele tem mais direito à vida do que eu. Então, se meu irmão não está conseguindo prosperar, muitas vezes eu sinto culpa e eu quero fazer por ele, ou eu quero isso. Se meu irmão mais velho faleceu, o que acontece? Eu não aceito muitas vezes isso, eu grudo nele, eu vivo a vida dele, eu tento viver a vida dele, ou seja, eu abandono o meu lugar na vida para viver a vida dele, para mostrar para todo mundo, vocês têm que incluir o meu irmão não pode ficar fora dessa equação. Então daí o que? Eu digo não para a vida, porque afinal de contas estou dizendo sim para o meu irmão. Milton, a vergonha é uma manifestação da culpa? Vergonha? Desse olhar assim. Por exemplo, assim, não vou comprar algo, ou então eu vou comprar e vou esconder. Em relação a essa questão hierárquica, né? Vou dar um exemplo mais concreto. Meu irmão meu irmão mais velho passando por uma dificuldade financeira, meu filho quer alguma coisa e aí eu compro, mas eu escondo para não mostrar para as minhas sobrinhas, porque eu tô com vergonha por conta da situação financeira dele. E aí eu não quero que as minhas sobrinhas saibam que o meu filho compra. Tá certo. Eu falei pra vocês, a linguagem, gente, a linguagem verbal nem precisa dela. A corporal fala tudo. É isso aqui, ó, o movimento aqui, ó. Mas é assim, eu muitas vezes digo não para a vida e para as coisas que estão disponíveis para mim, porque eu estou no movimento de criança e eu não quero ver os outros infelizes ou os outros com dificuldade. Então eu limito a minha vida, a minha prosperidade, a prosperidade do casal, da minha família, por conta das dinâmicas da minha criança que eu carrego e não consigo resolver. Porque meu irmão não quer comprar uma casa na praia, eu vou deixar de comprar? Porque meu irmão não consegue comprar uma casa na praia, eu vou deixar de comprar se eu quero? Porque o meu irmão anda lá com um Ford, eu não vou comprar uma BMW, um Jaguar ou o que é que seja? Faz sentido para muitas pessoas, para a maior parte delas. E que bom, porque essa pessoa vai falar, me sinto culpado de prosperar na vida, preciso resolver isso. Daí ela vai chamar você e você vai marcar um atendimento de constelação para ela e ela vai te pagar feliz da vida esse atendimento de constelação e ela vai para a vida e vai poder o quê? Comprar o que ela quiser comprar e viver a vida, expandir esse movimento de casal dela, de vida, ou o que é que seja. Mas é aqui, ó. Movimento de culpa, inocência. Quem que sente culpa? Minha criança. Quem sente inocência? Minha criança. A constelação é um trabalho que a gente faz na criança. Você pode ter certeza, você vai trabalhar um processo de constelação, vai aparecer a criança ali. A criança presa em algum lugar, a criança emaranhada em algum lugar. Para cima, efetividade zero. Para baixo, a minha influência é grande. Principalmente quando meus filhos são pequenos, tá? Aí é mais forte ainda. Do 0 até os 7, 8 anos, eles ficam o quê? Zoião aberto e pegando tudo. Eles aprendem como que é ser homem, como é ser mulher, como é interagir com uma pessoa, como é se relacionar. Eles vão aprendendo tudo aqui, como que papai lida com o dinheiro, como que mamãe lida com o trabalho, como que é ser uma boa mãe, como que é ser um bom pai. Então de 0 até 7, 8 anos, isso aqui, ó, influência gigantesca da presença dos pais. Quando vai ficando maior de idade, quando ele vai se descolando, né? Isso aqui precisa se descolando e indo mais para longe. Aí ele vai criando o que? Ele vai criando as regras dele. Mas quando ele está aqui pequeno, ele está aqui, ó, sobre gigantesca influência, tanto minha quanto da minha esposa, do jeito que eu olho para o mundo e ela também. É o jeito que o filho aprende a olhar para o mundo, através daquelas pessoas que cuidam dele, dos seus pais ou dos seus guardiões. Os pais biológicos sempre estão influenciando, por mais que eles não estejam presentes, tá? Porque eu não chegaria aqui sem
esses dois campos que se encontraram num determinado momento aqui. Eu não chegaria aqui se esses dois campos não tivessem se atraído. E eu sempre venho a serviço desse campo. A gente tem que evitar de qualquer jeito que tomar partido no relacionamento aqui, tá? De qualquer jeito, olhar para a mamãe, olhar para papai e tomar partido de algum deles. Isso aqui a criança faz bastante. Principalmente porque a mamãe fala, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Essa criança ela fica influenciada, ela é influenciada inconscientemente, conscientemente de olhar para o pai, tá? A função pai, com os vícios daquela mulher que é a mulher desse homem. Então, geralmente a conversa dentro de casa é seu pai, é sua mãe, não é o meu parceiro ou a minha parceira, é diferente. Ah, seu pai ele não está presente, seu pai trabalha demais. Pô, é tudo o seu pai, é o seu pai. Quem sente essa falta é a mulher, né? Quem está com a dificuldade é a mulher, ou é o homem com relação à mulher. Mas para o filho é o pai ou a mãe. Essa relação aqui ela se mistura, porque lembra da vovó e do vovô? Não tem clareza. Essa pessoa ela não tem essa clareza e ela mistura. Claro para vocês, ficou joia, joinha, 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 maravilhoso, espetacular. Lembra, caminho do futuro. Eu me curo, libero aqui para baixo, influencio aqui para baixo. Se eu sei ganhar dinheiro e eu não sou um super homem que não deixa ninguém aprender, se eu não tomo se eu não represo toda a energia do sistema para mim, esses que vierem depois vão poder aprender comigo, terem a oportunidade de crescer e vão o quê? Fazer isso na vida deles e depois fazer para baixo, provavelmente também. Mas a vida do meu filho e da minha filha é responsabilidade deles. Quando eles tiverem a idade deles, eles seguem, fazem as escolhas deles. Por fim, um sistema é uma comunidade de destinos, tá? Anote isso aí. Isso é bem importante para vocês, tá? Um sistema, um destino vai se encontrando com o outro, tá bom? Então é o seguinte, tudo aquilo que passou aqui, tá? O destino dos meus trisavós, bisavós, avós, pais, todos eles aconteceram para que eu pudesse existir. Então, por mais desgraçado que tenha sido o destino de algum deles, graças a esse destino é que eu cheguei aqui, graças à história. Ah, minha mãe apanhava muito do padrasto dela e teve que sair muito cedo de casa, então casou com meu pai, não era quem amava, aí depois teve um filho, depois teve o outro, então destino desgraçado para eu chegar aqui, isso devia ter sido diferente, eu estou dizendo não para a vida. Se eu olho para os meus pais e eu quero mudar o destino deles, se eu julgo o destino deles, as escolhas deles, eu quero o quê? Dizer não para a minha vida de alguma forma. E é o que eu acabo fazendo. Quando eu digo não para aquilo que é. Todo mundo respira, vai. Se alguém precisar levantar, dá uma espreguiçada, vai lá, espreguiça, levanta. Isso, libera, lembra o negócio, né? Liberar energeticamente o corpo, faça isso, libera. Esse seria o momento que se a gente estivesse em classe, eu ia falar para todo mundo, pega seu material e muda de cadeira. É isso aí, procura um novo lugar para você. Porque assim você muda a energia e você deixa que novas coisas possam entrar, novas coisas possam chegar. Então, quando eu peço pro pessoal levantar, dar uma espreguiçada, funciona a mesma coisa. Sai daquela outra sintonia para vir para cá, que o bonde segue. Aí eu fiz isso, tava pesado, viu? Acredito. Que bom. Que bom. Vamos lá, que mais? Perguntas. Alguém tem alguma pergunta ou ficou extremamente claro? Soraya? Antes de eu falar, você me pergunta. Ó, tá todo mundo no mesmo campo, vamos lá. Eu acho que eu te fiz essa pergunta há um tempo atrás, mas não sei se você chegou a olhar no WhatsApp, mas ela veio de novo para mim agora. Manda. Que foi o movimento do
Por que seria saudável, né, o movimento da companheira ir em direção da família do marido? Eu li isso no livro vermelho, isso é confuso para mim, não entendi muito bem. E por que eu tô com essa dúvida? Pro homem poder ter força, tá? Pro homem poder ter força. Lembra, o Bert Hellinger, ele colocava que a mulher segue o homem e o homem serve a mulher. Isso tá no livro, que no livro significa o seguinte: o feminino é o yin, o feminino é o que junta, é o que mantém aquilo unido. O masculino, ele se realiza indo para fora e trazendo a caça, trazendo o alimento, trazendo aquilo que vai manter aquela família viva. Quem administra? A mulher. O homem vai para fora e traz. Quem cuida de tudo aquilo é o feminino. Isso sempre será, tá? Mesmo em relação onde você tem uma relação homossexual, você tem um masculino, você tem um feminino. Você não tem lá duas femininas iguais ou dois masculinos iguais num relacionamento mesmo homossexual. Tem alguém ali que é o quê? Que é energia feminina maior, e tem alguém que está energia masculina maior. Isso, as energias são complementares. Então, se vocês tiverem casais aí que são homossexuais, vocês podem ter certeza disso. Eu já tive alunos realmente que eles eram homossexuais, e isso é extremamente normal, isso é só o que é. Mas é o masculino e o feminino se complementando. Então não é sobre a esposa ir em direção à família do marido, mas sim sobre a energia feminina, seja na mulher ou no homem. É o seguinte, Soraya, vamos dizer, você é um masculino e você está indo para fora. E a família, você assumiu a responsabilidade de não o quê? De não ficar cuidando da família. Então alguém tem que cuidar. Porque se os dois forem para fora, o que acontece? Ninguém cuida. Não é uma família. É uma empresa, é alguma outra coisa. Então a gente tem o quê? Vamos dizer, você é a pessoa que vai para fora, então você tem que buscar as oportunidades do mercado, você tem que se dedicar a ir para fora e a buscar recursos de fora para dentro. A energia masculina, ela vem para isso, para que eu busque recursos de fora e traga para dentro. Eu tô aqui dando aula, quem que tá com os nossos filhos? Eu tô aqui fora, tá vendo? Esse aqui é o fora. Eu fechei aqui a porta, eu tô aqui no meu escritório, eu tô fora. Imagina só, se minha esposa tá lá na odontologia cuidando de paciente. O que você acha que vai estar acontecendo com meus dois filhos de 3 anos e de 1 ano e meio? Eles vão estar lá tomando conta deles, eles vão estar bonitinho brincando, ou eles vão estar se matando, ou talvez quase morrendo. Se eu não estiver presente na família, minha esposa não estiver presente na família, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer uma mãe ou um pai substituto, que costuma ser a vovó. Ou uma babá. A mãe preta. Vocês já tiveram a mãe preta? A minha irmã virou um tempo desse e falou, nossa, eu tive uma mãe preta. Ela atendia um outro cliente e falou, nossa, eu tive uma mãe preta. Eu atendi uma cliente, nossa, apareceu bastante, que é o quê? Que é a mãe substituta. Não, nossa, ela faz parte do meu sistema, eu sempre lembro dela. Ou seja, tinha que ter alguém ali para cumprir a função. Aquela função que não estava sendo cumprida por alguém. Não tem nenhum problema dos dois irem trabalhar fora. A única coisa é que aquela família vai crescer com aquela informação e aqueles filhos vão se desenvolver com aquela informação. Ah, Milton, então é para me sentir culpado ou culpada de ir para fora e os filhos ficarem com a vovó? Só se quiser. A única coisa é o seguinte, filhos que crescem com a mãe seguem de um jeito, filhos que crescem sem a mãe seguem de outro. Filhos que crescem com a presença de um pai seguem de um jeito, filhos que crescem com a presença sem a presença dele seguem de outro. Cada constelação é única. A gente tem um jeito que provoca menos traumas e dificuldades, que é a presença. Mas não é a presença física, é a presença de alma. É o estar ali e não no celular, não na televisão, mas sim estar ali e olhar e conectar. E aí como você está, eu olho para você. Aqui a gente olha todo dia, quando acorda e quando dorme, a gente olha no olho e fica junto. Porque isso faz bem para nós sabemos que isso é algo importante. Aí está um movimento nosso, de estar o quê? Presente. O masculino precisa trazer o alimento para a família. O masculino não consegue se resolver em qualquer lugar. Logo, esse masculino ele precisa ter a oportunidade dele vencer na vida. Porque senão ele nunca vai se sentir capaz. Uma das funções do masculino é exatamente trazer aquilo que vai sustentar a família. O feminino é aquilo que vai fazer a gestão.
E Milton, quando tem dois no meio da mesma energia, aí dá pau. Ué, aquilo que tem escassez, o que acontece, ou o sistema se ajeita ou ele implode, ou explode. Não tem nenhum problema, tem pessoas que são assim, elas precisam viver essa experiência e vão viver, tá tudo bem. O importante é o seguinte, quando a gente tem consciência, acabou aquela coisa eu adoro acabar com a inocência da galera, eu adoro, gente. Isso é uma das coisas que me dá mais prazer na vida. Ser o cara que acaba com a inocência do povo, porque a partir de agora ele pode fazer, mas ele vai fazer consciente. Ele pode fazer a merda que quiser, mas vai ser consciente. Ele tá num lugar que não é bom pra ele, mas agora ele sabe que quem tem que fazer o movimento é ele. Se ele quiser lá, aquela merda vai feder mais, aquele lugar duro vai ficar mais duro, mas ele sabe agora. Então eu fiz a minha parte, o meu papel. Foi igual a Cláudia, já entendi. Uhum. Oi, Lucila. não, na verdade, assim, gente, tá caindo um monte de ficha, assim, não só da minha vida pessoal, mas, assim, algumas observações minhas que eu tinha antigamente, até achar que era machismo ou feminismo, sei lá, mas uma coisa que eu reparava quando eu trabalhava, né, em outro mercado e tal, eu achava assim, eu olhava, fazia muita reunião com o presidente, diretor, e nunca tinha uma mulher feminina naquela posição. Lógico que não tinha. Eu falava assim, não tem como. E as que eu conheci não eram femininas, ou que eram casadas, tiveram problema no casamento, ou tiveram algum problema, não tinham filhos. E eu falava, por quê? Não era machismo. Agora eu tô entendendo que é uma outra questão, que é como é, não sei nem se é uma regra, é bem desconstruir o pensamento mesmo. Eu vou aqui trazendo luz para aquilo que é. Vocês vão vendo aí as fichas. A Soraya aqui. A Soraya vai trabalhar bastante, viu? Eu adoro. Então, esse movimento nosso aqui, ele é um movimento do quê? O pertencimento na sociologia que está em conflito, comunicação não violenta com constelação, uma sociologia, meu Deus do céu. Uhum. A constelação é uma linguagem, né? Ela é uma linguagem e ela é uma linguagem não violenta. E como que a constelação ela nasceu? Ela nasceu do empírico mesmo. A gente vai pro campo, a gente não fica falando de constelação, a gente vai pro campo, vê, acolhe aquilo naquela circunstância e fala, putz, interessante, agora algo dentro de mim mudou, não é pro mental. Nunca foi pro mental e nunca será pro mental. Constelação é para o sentir, é para o viver e passa pelo quê? Mental, e organiza o mental, e entra em conflito com o mental, mas é aqui dentro que aquilo toca, né? E esses conflitos são bem-vindos, simplesmente Soraya fala, sejam bem-vindos. E aí você respira e deixa que eles vão encontrar uma organização também dentro de você. E aquilo que for mais forte, fica. Aquilo que for mais forte, fica. Diga. É tudo quente aqui, fervendo. Uhum. Essa menina é uma fornalha aqui, eu só vou jogando lenha, né? Lá, aquela lenha a super combustão lá. E aí, Adriana, diga. O que você tem para dizer sobre tudo isso, Adriana? É assim, eu já fui muito, eu sempre achava que a mulher ela tinha que ter a sua independência, não que não tenha que ter, mas depois de muito estudar, de muito achar que o Bert era meio maluco, eu consegui entender isso, sabe? Então, às vezes hoje eu me ponho no meu lugar, mas antes eu achava isso o fim, assim, eu falava, não, a mulher ela tem que tá num patamar de masculino mesmo. Mas hoje pra mim é muito mais claro, assim. E só de falar já dá um negócio aqui, né? Uma queimação no estômago. Mas eu procuro olhar isso com um olhar mais... O olhar da visão sistêmica, sabe? E é isso mesmo. Tem um olhar que vai ficando... Indo pra prática, tudo vai ficando claro. Vocês vão percebendo na história de vida de vocês, tudo isso que a gente está olhando aqui, que a gente está estudando, que a gente está vivendo aqui, vocês percebem na história de vida de vocês das pessoas que cruzaram seu caminho.
E você, ao longo da sua vida, vai encontrando aliados, tá? Que pensam como você, que sustentam isso, e que se você resolver pensar um pouco diferente depois que você juntou esse grupo de aliados, esse clã, eles vão tentar te puxar pro lugar onde você estava. Eles vão falar, vem pra cá, você não pode pensar assim. O que você está fazendo olhando por essa janela? Fecha a janela. Fecha já essa janela. Não pode olhar pra lá. Uhum. Eu tinha um amigo que eu convivia bastante, que ele era carnívoro, entrou na onda do vegetariano e se tornou vegano com o tempo. E ele sustentou isso. O que aconteceu, caso específico dele, tá? Não vou falar que veganismo, vegetarianismo nem é bom nem é ruim. O que aconteceu? O cara entrou num monte de deficiência e ele começou a definhar. E o que aconteceu? Ele voltou depois de muitos anos, aonde ele tinha pregado o vegetarianismo, o veganismo, ele voltou a comer carne. Ele fez um post lá que ele estava comendo carne. Coitado. Os amigos veganos que ficaram felizes, que amaram essa mudança dele, que festejaram, que falaram, que bom que você veio pra cá. Paus, pedras e cacetete pra cima dele. Mais do que quando ele era só carnívoro. Porque daí ele viveu nessa comunidade por acho que uma década, pelo menos. E quando ele viu que aquilo estava fazendo mal para ele, até falou, ó, meus queridos amigos que pregam o vegetarianismo e que são super pró-vida, eu precisava disso para viver. Se você não consegue compreender isso ou me aceitar, tudo bem que você parta, eu aceito. O que aconteceu? Ele falou que um monte de gente foi embora. E aqueles outros que gostavam dele, e não dele ser vegetariano, ficaram. Porque tem pessoas que vão escolher ficar com você, não por você, mas sim pelo quê? Sim por você ter tomado partido do partido delas. Acontece. Aconteceu isso comigo quando eu era mormon. Então, assim, quando eu fui para essa religião, eu queria levar todo mundo. Não, vocês precisam tal, e lá eles não tomam café, porque a cafeína é proibida, e eu era uma pessoa fanática por café. E hoje eu não tomo mais, mas não por isso, mas é ou por outras coisas. E, nossa, assim, eu tive pau e pedra dos meus pais, que sempre foram católicos. E aí, quando eu vi que aquilo não estava me fazendo mais bem, quando eu resolvi sair, hoje eu não tenho nenhum amigo daquela época. Ninguém veio, assim, ninguém ficou. E tá tudo bem. Mas, assim, eu praticamente passei pela mesma situação. E é isso mesmo, acontece. Vai, Soraya, fala, continua. Desengasga, Soraya. Não, eu fiquei pensando aqui, só que a questão desse movimento, né, talvez também esteja a serviço de uma negação histórica de tudo isso, que também, de alguma maneira, traz uma informação sobre esse sistema mundo. Soraya, você não se tornou um masculino forte no seu sistema à toa. Você precisava disso, a recorrência daquelas mulheres fortes que cuidam de si e não ligam para os homens. Eu tô mandando bala aqui. Aqui é o seguinte, aqui é assim. Então, tem o seguinte movimento. Eu preciso ser uma pessoa forte. Eu sou uma mulher forte. Nós, mulheres fortes do nosso sistema, nós damos conta, nós aguentamos o rojão, nós temos as costas largas, o lombo duro e assim a gente segue. E aí o que acontece? Eu faço parte, eu sinto inocência, por mais que aquilo seja pesado e dolorido, eu sinto uma inocência de estar seguindo na mesma trilha e estar honrando esses destinos difíceis e me tornando também uma pessoa como elas, porque isso faz com que eu fique juntinho. Isso está super normal. Só que acontece o seguinte, entra no atrito com o quê? Com aquela outra parte indispensável à vida. O masculino sem o feminino não gera vida. Gente, não gera vida o masculino sem o feminino sem o masculino não vai. Passa uma geração inteira sem masculino e feminino se juntando. Não vai ter a segunda. Não vai. Não vai. Então o que é? Nós somos essenciais. Só que é tanta gente no mundo, que uma parcela não se relacionando com o feminino ou com o masculino, o mundo continua. Porque tem outra parcela que continua se relacionando. Então é isso, o masculino e o feminino está sempre presente. Uma mulher que exclui o masculino, adivinha quem que ela é mais? O masculino.
Não tem jeito de uma mulher ser só o feminino excluindo o masculino. Se eu excluo o feminino de mim, uma parte gigantesca eu vou ter que ter essa parte gigantesca do feminino vivendo em mim, se manifestando de alguma forma. A mulher forte, exatamente, muitas vezes é a mulher que o quê? Que não respeita o masculino, que veio lá de trás. Então isso daí faz com que ela olhe para o masculino aqui e ela se torne masculina. A maior parte das feministas é tudo masculina. As bichas são pau! É isso aí, o movimento ela é pra fora. Nós é que temos que ser nós aqui, eles são eles, ó, nós e eles, exclusão. Nosso time aqui é assim, o time deles é outra coisa, eles não prestam, eles não valem a pena. Então nós temos que nos unir, nós temos que ser fortes, nós temos que mostrar para eles que o nosso lugar é no mercado de trabalho sim, que é isso, que é aquilo. Nossa, a gente fica com medo, tá? Eu falo como representante dos homens, eu fico com medo disso. Mas tudo bem. É um movimento só. É só um movimento. Oi, Ana. Milton, aconteceu comigo e eu tenho um pouco essa percepção até hoje, sabe? Uma vez eu fui, acho que, sei lá, fazer uma massagem numa mulher também terapeuta, e aí no final te dava umas cartinhas, até umas cartas sistêmicas. E aí ela falou, e minha vida assim, tava boa, tal, eu só falei pra ela, eu sinto falta um pouco de ter um relacionamento com alguém, tal, e ela falou bem isso pra mim, ela falou, é porque o homem olha pra você e ele se sente se relacionando com outro homem, ele tem medo da energia masculina, tal, essa coisa. Aí ela falou, por que você não vai fazer o negócio da energia feminina, tal, a bênção do útero? Aí eu fui, né, pra trabalhar o tal do feminino. Mas eu achei aquilo uma bobajada. Desculpa, gente. Eu não vou fazer a bênção do útero, eu não tenho. Eu fiquei com sono, com fome, não vi a hora de sair daquele negócio. E aí, tipo assim, ao mesmo tempo, eu não sei, porque eu acho que pra mim eu sempre neguei o feminino. Eu acho que o masculino tá super bem integrado dentro de mim, sabe? Assim, só que ao mesmo tempo, eu agora, né, eu me reconheço um pouco mais, talvez antes, né? Muito mais nesse masculino, mas eu achava que eu excluía, sabe? Eu acho que eu excluo o feminino da minha vida, na verdade. Sim. Sim. E é o seguinte, se eu tiver a vibração do masculino, você foi lá porque você quis ou porque a mulher falou pra você ir pra lá? Eu fui pra... Claro! Entendeu? Você foi pra lá porque a mulher falou pra você ir, você foi. Culpa de quem? Daquilo não ter funcionado? Da mulher que falou pra você ir lá. Não é culpa dela? Fui pra aquilo, babogeira, nunca mais nem voltei pra fazer massagem com ela. Pior que é verdade. Lógico, ela te mandou pra um lugar que não fazia sentido pra você e você foi. E aí você colocou a culpa nela por ter ido também. Será? A Érica fala, el brujo aqui, né? Olha o turbante da Érica já. Manda mais. Nossa, a Soraya ali, ela tá precisando muito de um... Liga o ar, Soraya, liga o ar-condicionado. A Soraya, ela vai perder uns 5 quilos até chegar ao nosso intervalo do almoço. Vai ligar, são 22. Gente, minha filha chega a fazer uma veia aqui assim, muito engraçada. mas, ó, uma coisa interessante, tá? Desse movimento. Simplesmente vejam isso chegando até vocês. O que for para vocês tomarem, para si vocês vão tomar. O importante é que agora vocês tenham alguma clareza a mais. O que vocês vão fazer com isso é um caminho individual, tá? Isso é com vocês. Isso que é bacana. Vocês tomam do jeito que você sentir. Tudo aquilo que você está recebendo aqui. Veja que faz sentido para você, para sua vida. E vai para o teste. Isso é o mais importante. Não precisa acreditar em mim absolutamente nada. Vai para o teste. Quer ver se dá ziquezira, colocar o filho para dormir na mesma cama? Coloca para dormir um tempo. E vê o que acontece com o seu relacionamento. Faz o teste, daí você vai poder curar os outros quando isso acontecer.
Talvez te custe uma separação, mas não tem problema, vai pro teste. Ai, eu adoro dar aula. Vamos lá. A Lucila até caiu aqui, coitada da Lucila.